A briga de Deus e o diabo por um espírito imortal no mundo dos mortos. Jefferson Emanuel Vitorino, 2023. No âmago da eternidade, um espírito despertou, imortal em sua essência, na jornada buscava se encontrar. Caminhando pelos véus do tempo, em busca do saber, no vasto infinito. Ele ansiava compreender não só a sua jornada, como a imortalidade. Mas em meio à sua trajetória, um segredo desvelou, a notícia dura e inesperada, seu coração paralisou. O destino lhe sussurrou ao ouvido, num sopro suave, que um dia, seu corpo deixaria, rumo ao além ele partiria. A princípio, a angústia o envolveu, como densa névoa, o medo da finitude, um fardo que o corroía. Mas então, a chama da sabedoria iluminou seu ser, revelando que a morte física não o deixaria perecer. Pois em sua essência divina, eterno ele sempre será, além do véu da matéria. Em novos horizontes repousaria. A vida na Terra foi apenas um capítulo, uma breve passagem, para evoluir, aprender, amar, numa constante viagem. Assim, o espírito imortal encontrou um novo olhar, a morte, um portal para novas dimensões a desbravar. A certeza de que sua essência perduraria. Além do adeus, na imensidão do universo fez seu ser se renovar, e ele se refez. E na dança cósmica da existência, ele encontrou a paz, a transitoriedade da forma, um desafio a enfrentar com audácia. Pois, mesmo diante da morte, seu espírito alçou o voo, renasceu, se reinventou. Em busca do amor que é seu. Assim, o espírito imortal, abraçando a finitude, descobriu que sua jornada é uma constante plenitude. E com coragem, ele seguiu adiante, na senda a trilhar, sabendo que, mesmo após a morte, seu ser havia de brilhar, e continuar sua jornada. Capítulo 1. O espírito morto e seu encontro com Deus. Em um determinado tempo um espírito chamado Prazeres, que após uma vida plena na Terra, chegou ao fim de sua jornada física. Ao deixar seu corpo para trás, Prazeres sentiu uma imensa paz e uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Ele se viu imerso em um ambiente de plenitude, um lugar cheio de luz e serenidade. Nesse novo plano de existência, Prazeres descobriu que havia descido à vida após a morte. Um estado de ser onde as preocupações terrenas e os limites físicos não mais o afetavam. Ele se sentia conectado a uma força maior, uma energia universal que permeava tudo ao seu redor. Nesse ambiente de plenitude, Prazeres encontrou outros espíritos que também haviam deixado a Terra. Eles compartilhavam histórias, aprendizados e experiências, nutrindo um profundo senso de comunidade e amor incondicional. Não havia julgamentos ou divisões, apenas respeito e compreensão mútua. Prazeres percebeu que nesse novo estado de existência, a evolução e o crescimento espiritual eram uma constante. Ele tinha acesso a conhecimentos profundos sobre a natureza da vida, do universo e de si mesmo. Através de meditação e introspecção, ele mergulhava nas profundezas de sua alma, desvendando mistérios e descobrindo sua verdadeira essência. Nesse ambiente de plenitude, Prazeres também desfrutava de uma conexão íntima com a natureza. Ele podia sentir a energia das florestas, dos rios e das montanhas em sua essência. A beleza e a harmonia do mundo espiritual o envolviam em uma sinfonia de cores e sensações, proporcionando um profundo senso de paz e gratidão. Enquanto explorava e aprendia, Gabriel também encontrou guias espirituais, seres de luz que o auxiliavam em sua jornada. Eles compartilhavam sabedoria e apoio, orientando-o em seus desafios e incentivando-o a buscar um maior entendimento sobre si mesmo e sobre o propósito de sua existência. Com o tempo, Prazeres percebeu que a vida após a morte não era um destino final, mas sim uma etapa de sua jornada infinita. Ele compreendeu que ainda havia muito a explorar e a aprender, e que essa plenitude em que se encontrava era apenas um degrau em sua evolução espiritual. Assim, Prazeres seguiu em sua jornada, explorando os mistérios do universo e buscando a expansão de sua consciência. Ele sabia que, mesmo após a morte, a vida continuava a florescer em formas inimagináveis. E nesse ambiente de plenitude, ele encontrou a paz e a felicidade que sempre buscou, enquanto continuava a desvendar as maravilhas do infinito. Em sua busca contínua por conhecimento e crescimento espiritual, Prazeres teve a oportunidade de ter um encontro especial com Deus.
Em um momento de profunda conexão, ele sentiu a presença divina e ouviu uma voz suave e amorosa que ecoava em seu ser. Deus, em sua infinita sabedoria, compartilhou com prazeres uma parábola sobre a vida após a morte. Ele disse: Meu querido filho, a vida após a morte é como um imenso oceano. Na Terra, vocês são como gotas d'água que se separam do mar, cada uma vivendo uma experiência única e individual. Mas quando retornam a mim, fundem-se novamente na imensidão do oceano, em uma unidade divina e perfeita. Assim é a vida eterna. Prazeres, maravilhado, ouviu atentamente as palavras de Deus e compreendeu a profundidade da parábola. Ele entendeu que, durante a encarnação, cada ser humano é uma expressão individualizada da divindade, explorando e aprendendo através de experiências únicas. Deus continuou a parábola, dizendo: Assim como a gota d'água encontra sua essência plena no oceano, vocês, espíritos imortais, encontram sua verdadeira essência na unidade comigo. A vida após a morte é um retorno à essência divina, um reencontro com a totalidade do ser. Prazeres sentiu uma profunda paz e gratidão ao compreender que a morte não era o fim, mas uma porta para uma existência além da compreensão humana. Ele percebeu que a vida após a morte era uma oportunidade de se reconectar com seu propósito divino e de continuar a expandir sua consciência. Deus concluiu a parábola, dizendo: Na vida após a morte, vocês não estarão mais limitados pelo tempo e pelo espaço. Irão além dos véus da ilusão e se tornarão conscientes de sua essência eterna. Irão explorar os mistérios do universo, aprender e crescer em um ritmo que transcende a compreensão terrena. Prazeres agradeceu a Deus por essa revelação e se sentiu profundamente abençoado por ter a oportunidade de experimentar a vida após a morte. Ele sabia que, mesmo na Terra, poderia levar consigo a lembrança desse encontro divino, inspirando-se na sabedoria compartilhada para viver uma vida plena e alinhada com sua verdadeira essência. E assim, Prazeres continuou sua jornada, com fé renovada e um coração cheio de amor e gratidão. Ele sabia que, em sua essência imortal, ele era parte de algo maior, conectado com a divindade que permeia todo o universo. E, com essa compreensão, ele viveu cada momento na Terra com propósito, sabendo que sua existência continuaria além da morte, em uma eternidade de aprendizado, amor e plenitude. Capítulo 2. O Espírito Morto e o seu encontro com o Diabo. Em sua jornada pela vida após a morte, Prazeres também teve um encontro inesperado com o Diabo. Em um momento de introspecção, enquanto contemplava sua própria essência, ele se deparou com a figura sombria e enigmática do maligno. O Diabo, com um sorriso malicioso, convidou Prazeres a ouvir uma parábola. Meu caro Gabriel, a vida após a morte é como uma estrada sinuosa e traiçoeira. Assim como na Terra, onde sombras e luzes se entrelaçam, aqui também há dualidade. Alguns chamam-me de diabo, outros de Lúcifer. Mas sou apenas uma expressão do livre-arbítrio e das escolhas humanas. Prazeres, intrigado, decidiu ouvir atentamente a parábola do diabo. Ele sabia que, assim como Deus, o diabo também tinha seu papel no universo, e que poderia ver sabedoria em suas palavras. O diabo prosseguiu: Na vida após a morte, você encontrará a liberdade plena. Uma liberdade sem limites ou restrições, onde poderá viver as mais intensas experiências que a mente humana jamais sonhou. Essa liberdade pode ser tentadora, mas também pode ser uma armadilha, pois sem a devida sabedoria, pode levar à perdição. Ele continuou, usando a parábola para ilustrar sua mensagem: Imagine um viajante solitário que caminha por uma floresta exuberante. Ele se depara com duas trilhas, uma escura e sombria, repleta de perigos e tentações, e outra iluminada, com beleza e serenidade. Cada trilha representa uma escolha. Se o viajante escolher a trilha sombria, encontrará prazeres efêmeros, poder e indulgências desmedidas. Mas, no final, perceberá que essas escolhas levaram à dor e ao vazio. Por outro lado, se escolher a trilha iluminada, encontrará paz, amor e crescimento espiritual, mesmo que a jornada seja mais desafiadora. Prazeres refletiu sobre as palavras do diabo, e não entendeu sua benevolência em suas palavras, mas ele compreendeu que, de fato, a vida após a morte poderia ser um terreno fértil para as tentações e a dualidade.
Era uma oportunidade de escolha e livre-arbítrio, onde a sabedoria e o discernimento seriam testados. Agradecendo ao diabo por sua parábola, Prazeres seguiu seu caminho com a consciência de que, mesmo na vida após a morte, a dualidade existia. Ele sabia que precisava estar atento às suas escolhas e cultivar a luz interior para encontrar o verdadeiro propósito de sua existência. E assim, Prazeres continuou sua jornada. Ciente de que tanto Deus quanto o diabo representavam partes do todo, e que cabe a cada ser humano discernir e escolher o caminho a seguir. Ele carregava consigo as parábolas e ensinamentos dos dois encontros, utilizando-os como guias para sua evolução espiritual, buscando sempre a luz, a sabedoria e o amor em sua jornada eterna. Capítulo 3. O soneto dos prazeres. Ó inquietações que me invadem a alma, diante do que escutei de Deus e do diabo, em encontros que transcendem a calma, e que me deixam perplexo e abalado. Deus, em sua infinita sabedoria, me revelou a parábola da vida eterna. O oceano divino em toda sua glória, o retorno à unidade, à essência eterna. Ouvindo o diabo, figura sombria, sua parábola trouxe dualidade, a tentação, a liberdade desmedida. Entre luz e sombras, perdido estou, em busca de meu propósito e verdade, ansiando por discernir qual é o melhor voo. Mas no cerne de minha alma aflita, existe a centelha que não se apaga, a esperança que me inspira e incita a encontrar a luz em cada jornada. Deus e o diabo, ambos verdadeiros, cada um com seu papel no universo, conflitos e escolhas, desafios pioneiros, caminhos a percorrer, sem trilhas imerso. A vida após a morte é um enigma, o livre-arbítrio, a dualidade presente, o equilíbrio que busco em minha sina, entre o prazer fugaz e a paz latente. Que as parábolas ouvidas nesse encontro sejam faróis em minha jornada incerta, ajudando-me a encontrar meu próprio ponto de equilíbrio e sabedoria descoberta. Que eu possa escolher com clareza e amor a trilha iluminada que me guia ao bem, aceitando as sombras como lições de valor, e seguindo em busca da luz que me convém. Ó inquietações, sejam luz em minha mente, que eu possa compreender e transcender. Em cada escolha, estar presente, e encontrar a verdade em meu ser. Que eu possa, enfim, na vida eterna, descobrir meu propósito em cada instante, e com a sabedoria divina, minha lanterna, seguir adiante, pleno e vibrante. Ó inquietações, transformem-se em paz. Em certezas que me guiem no caminho, que eu encontre a harmonia que me apraz, e possa viver uma existência de amor e carinho. Capítulo 4. O diabo fez sua primeira proposta aos prazeres. Após os encontros com Deus e o diabo, Prazeres se viu imerso em um turbilhão de reflexões e questionamentos sobre sua própria existência. A dualidade de suas experiências o impulsionava a buscar um caminho de equilíbrio e crescimento espiritual. Um dia, enquanto meditava em meio à natureza, Prazeres sentiu a presença sinistra do diabo se aproximar. O maligno sorriu, revelando seus dentes afiados. E disse com sua voz sedutora e melódica: Ó, Prazeres, vejo em sua alma a inquietação e o desejo de transcendência, disse o diabo, com um brilho ardente nos olhos. Percebo em você a busca por uma vida espiritual mais profunda. Uma sede por algo além dos prazeres efêmeros que até então o definiram. Prazeres, curioso e ao mesmo tempo cauteloso, olhou para o diabo com desconfiança. Afinal, ele sabia que o diabo representava a tentação e a sedução da alma. No entanto, algo na proposta do diabo despertou sua curiosidade. Ofereço-lhe uma oportunidade única, Prazeres, continuou o diabo, em um tom persuasivo. Deixe para trás a sua identidade superficial de prazeres passageiros e mergulhe em uma metamorfose espiritual. Renuncie aos prazeres mundanos que o aprisionam e descubra as maravilhas que a sua alma verdadeira pode alcançar. Essas palavras ecoaram na mente de Prazeres, desafiando sua concepção de si mesmo. Ele ponderou sobre a proposta tentadora do diabo, reconhecendo que, de fato, seus prazeres anteriores não lhe proporcionavam uma verdadeira satisfação duradoura. Contudo, Prazeres sabia que a metamorfose sugerida pelo diabo era um risco, pois poderia levá-lo a um abismo de escuridão e desespero. Ele precisava tomar uma decisão crucial. Uma escolha que moldaria seu destino espiritual. Após uma introspecção profunda, Prazeres se ergueu e respondeu ao diabo com determinação:
Eu aceito o desafio, diabo. Renunciarei aos prazeres superficiais e abraçarei essa metamorfose espiritual. Mas saiba que farei isso não para satisfazer somente a minha alma, mas também para trazer luz e redenção aos que estão presos nas garras dos prazeres vazios. O diabo, surpreso com a resposta corajosa de prazeres, lançou um olhar de desafio. Está bem, prazeres. Que seja feita a sua vontade. Mas lembre-se, a estrada que você escolheu não será fácil. Ela testará seus limites e exigirá força e sabedoria. E assim, Prazeres embarcou em uma jornada de transformação espiritual. Ele mergulhou nas profundezas de sua alma, enfrentando seus medos e confrontando os vícios e prazeres vazios que o aprisionavam. Cada passo em direção à metamorfose era uma batalha árdua, mas ele persistiu com determinação e fé. Com o tempo, Prazeres descobriu uma nova forma de prazer. Um prazer autêntico e significativo que se originava de sua conexão com a essência divina. Ele se tornou um farol de esperança para aqueles que, como ele um dia, estavam perdidos em busca de algo mais profundo. A metamorfose de Prazeres não apenas elevou sua própria vida espiritual, mas também inspirou outros a buscar a verdadeira felicidade além dos prazeres efêmeros. Ele se tornou um exemplo vivo de redenção, provando que é possível transcender a tentação e encontrar a luz, mesmo na escuridão mais profunda. E assim, a metamorfose de Prazeres não apenas transformou sua própria vida espiritual, mas também iluminou o caminho para outros que se sentiam perdidos. Ele se tornou um ser de luz, capaz de guiar os outros em sua busca por uma existência plena de significado e conexão divina. Capítulo 5. O diabo fez a sua segunda proposta a Prazeres. Após os encontros com Deus e o diabo, Prazeres se viu imerso em um turbilhão de reflexões e questionamentos sobre sua própria existência. A dualidade de suas experiências o impulsionava a buscar um caminho de equilíbrio e crescimento espiritual. Certa vez, enquanto meditava em meio à natureza, concedida pelo diabo, Prazeres sentiu a presença sombria do diabo se aproximar. O maligno sorriu, revelando seus dentes afiados, e disse com sua voz sedutora e sinistra: "Ó, Prazeres, vejo em sua alma a inquietação e o desejo de transcendência", disse o diabo, com um brilho ardente nos olhos. "Percebo em você a busca por uma vida espiritual mais profunda. Uma sede por algo além dos prazeres efêmeros que até então o definiram é que eu te proporcionei." Prazeres, cauteloso e consciente da maldade do diabo, olhou para ele com desconfiança. Ele sabia que o diabo era astuto e sempre buscava corromper as almas. Mesmo assim, Prazeres estava disposto a ouvir o que o diabo tinha a dizer. E o diabo disse-lhe: "Ofereço-lhe uma proposta, Prazeres", continuou o diabo, em um tom sedutor. "Deixe para trás os prazeres superficiais que o aprisionaram pela luz e abrace a escuridão. Renuncie à luz divina e entregue-se aos prazeres proibidos, às tentações que satisfarão seus desejos mais profundos." Essas palavras ecoaram na mente de Prazeres, tentando seduzir sua alma com promessas de prazeres pecaminosos e poder terreno, porém ele já estava morto. Ele sentiu o dilema em seu coração, a dualidade entre a busca pela luz e a atração pela escuridão. No entanto, algo dentro de Prazeres o alertou para a armadilha do diabo. Ele compreendeu que a proposta maligna não trazia a verdadeira luz que ele buscava, mas apenas uma ilusão passageira e vazia. Com coragem e determinação, Prazeres olhou nos olhos do diabo e disse: "Eu recuso a sua proposta, diabo. Não serei seduzido pelas suas artimanhas. Buscarei a verdadeira luz que transcende a escuridão, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e sacrifícios." O diabo, enfurecido por não conseguir corromper Prazeres, desapareceu em meio à fumaça e às trevas, e prometeu voltar, pois Prazeres ainda lhe devia favores. Prazeres sentiu um alívio profundo em sua alma, sabendo que havia escolhido o caminho certo. A partir desse momento, Prazeres se dedicou ainda mais à sua busca espiritual. Ele mergulhou nas profundezas de sua alma, enfrentou suas fraquezas e lutou contra as tentações que o rodeavam. Com o tempo, ele descobriu que a verdadeira luz não estava fora, mas sim dentro de si mesmo. Ao renunciar aos prazeres superficiais e escolher o caminho da verdade e da integridade, Prazeres encontrou uma nova perspectiva espiritual.
Ele descobriu a força para resistir às tentações e a paz interior que só a conexão com o divino poderia proporcionar, porém Prazeres não entendia como o diabo foi capaz de lhe proporcionar aquele estado, já que Satanás era um ser astuto e de alguma forma poderia lhe cobrar pelo seu pacto. A metamorfose de Prazeres não foi uma transformação imediata, mas sim um processo contínuo de autodescoberta e crescimento espiritual. Ele aprendeu a valorizar a verdadeira essência do ser humano, a empatia, a compaixão e o amor incondicional. E assim, ao recusar a proposta maligna do diabo, Prazeres encontrou uma luz divina dentro de si mesmo. Ele se tornou um exemplo de resistência e superação, inspirando outros a seguirem o caminho da verdade e da espiritualidade autêntica. Sua metamorfose não foi um resultado do diabo, mas sim de sua própria escolha de buscar a verdadeira luz. Porém o diabo estava pronto para reivindicar seus prazeres. Capítulo 6. O diabo decidiu abandonar as propostas e agir sobre sua astúcia. Após a recusa corajosa de Prazeres em aceitar a proposta maligna do diabo, ele continuou sua jornada espiritual em busca da verdadeira luz. No entanto, mesmo com sua determinação e esforços, o destino tinha outros planos reservados para ele. Em uma noite escura e tempestuosa, enquanto Prazeres meditava em sua pequena cabana, ele sentiu uma presença sinistra envolvendo-o. O diabo apareceu diante dele, emanando um ar de autoridade e poder. E o diabo lhe disse: Prazeres, seu pacto anterior foi uma escolha que você não pode desfazer, disse o diabo com uma voz grave e ameaçadora. Você escolheu buscar a luz e renunciar aos prazeres superficiais, mas agora é hora de pagar o preço por sua ousadia. Prazeres sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto o diabo continuava: Sua alma é minha agora, Prazeres. Você se entregou a mim ao aceitar o primeiro pacto. A abundância espiritual que você almejava agora me pertence. O coração de Prazeres disparou e ele se viu em um dilema angustiante. Ele havia escolhido o caminho da luz e da verdade, mas agora estava diante das consequências de seu acordo anterior. Ele se perguntou se havia sido ingênuo em acreditar que poderia escapar das garras do diabo. No entanto, em meio à escuridão e ao medo, uma chama de determinação se acendeu dentro de Prazeres. Ele olhou nos olhos do diabo e disse com firmeza: Diabo, embora eu tenha feito um pacto anteriormente, minha jornada em busca da luz e da verdade não foi em vão. Acredito na redenção e na capacidade do espírito de mudar o seu destino. O diabo soltou uma risada maligna, zombando das palavras de Prazeres. A redenção é uma ilusão, Prazeres. Você está condenado a me servir pelo resto da eternidade. No entanto, Prazeres se manteve resiliente e afirmou: Eu me recuso a acreditar nisso, diabo. Ainda há esperança para aqueles que buscam a verdade e o amor incondicional. Sei que minha jornada não foi em vão e, mesmo diante de sua sentença, escolho continuar seguindo o caminho da luz. O diabo, enfurecido com a determinação de Prazeres, desapareceu em meio às sombras, ameaçando que voltaria para reivindicar sua alma. Prazeres sabia que a batalha estava longe de terminar, mas estava disposto a enfrentar as consequências de suas escolhas com coragem e fé. E assim, mesmo diante da sentença do diabo, Prazeres continuou sua busca pela verdade e pela luz. Ele se tornou um exemplo de resistência e esperança, inspirando outros a acreditarem na redenção e na capacidade de mudança. Enquanto o diabo espreitava nas sombras, Prazeres se fortalecia espiritualmente, enfrentando os desafios que surgiam em seu caminho com sabedoria e compaixão. Ele aprendeu que a verdadeira abundância espiritual não reside naquilo que é oferecido pelo mal, mas sim na conexão com o divino e na busca pelo bem. A sentença do diabo pairava sobre Prazeres, mas ele se recusou a ser dominado pelo medo. Ele sabia que a sua jornada era uma luta constante entre a escuridão e a luz, mas estava determinado a enfrentar o diabo e proteger sua alma. E assim, a história de Prazeres continuava no mundo espiritual, desafiando as probabilidades e buscando a redenção. Ele se tornou uma luz brilhante em meio à escuridão, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, a esperança e a fé podem prevalecer, o que deixou o diabo enfurecido. Então Prazeres suplicou a Deus. Capítulo 7. Prazeres suplicou a Deus. Prazeres,
Depois de enfrentar as ameaças do diabo e permanecer firme em sua busca pela verdade e pela luz, finalmente teve um segundo encontro com Deus. Em um momento de paz e serenidade, ele sentiu a presença divina envolvê-lo. Deus olhou para Prazeres com um olhar amoroso e compreensivo, e disse: Prazeres, meu filho, vejo a sua determinação em buscar a verdade e a luz, disse Deus, em uma voz suave e reconfortante. Você tem demonstrado coragem ao rejeitar as tentações e perseverar em seu caminho espiritual. Prazeres se curvou humildemente diante de Deus, sentindo-se pequeno diante de sua grandiosidade. Ele sabia que estava diante da máxima autoridade e sabedoria. Deus continuou: no entanto, é importante trazer à luz as suas falhas e erros do passado. Durante suas vidas anteriores, você se deixou levar pelos prazeres mundanos, buscando a satisfação imediata e negligenciando o bem maior. As palavras de Deus ecoaram na mente de Prazeres, fazendo-o recordar das escolhas que havia feito anteriormente e como elas o levaram a um caminho de superficialidade e vazio. Ele sentiu um peso em seu coração ao reconhecer suas falhas. No entanto, Deus estendeu sua mão em um gesto de misericórdia. Apesar de seus erros, Prazeres, eu vejo seu arrependimento sincero e sua busca pela redenção. Ainda há esperança para você. Prazeres olhou para Deus com gratidão e humildade, sentindo-se acolhido em meio à sua misericórdia. Ele se permitiu acreditar que poderia se redimir e encontrar um novo propósito em sua jornada espiritual. Deus continuou: a partir deste momento, renove o seu compromisso de buscar a verdade, a bondade e a compaixão. Reconheça os danos causados pelos prazeres mundanos e busque reparar os erros do passado. Sua jornada não será fácil, mas eu estarei ao seu lado, guiando-o e sustentando-o. Prazeres sentiu uma nova energia e determinação se acender dentro de si. Ele prometeu a Deus e a si mesmo que se dedicaria a se tornar um agente de mudança e amor no mundo, utilizando suas experiências passadas como lições para crescer espiritualmente. A misericórdia divina envolveu Prazeres, dando-lhe força e esperança para seguir em frente. Ele sabia que o caminho da redenção exigiria esforço e auto-reflexão constante, mas estava determinado a trilhá-lo com humildade e gratidão. E assim, a história de Prazeres ganhou um novo capítulo. Ele recebeu um exemplo de transformação e superação, inspirando outros a enfrentarem seus próprios erros e a buscarem a misericórdia e a redenção divina. Prazeres aprendeu que, mesmo diante de suas falhas e dos prazeres mundanos que o seduziram no passado, a misericórdia de Deus sempre estará disponível para aqueles que verdadeiramente buscam a mudança e a elevação espiritual. Capítulo 8. Carta dos Prazeres a Deus e o Diabo. Caro Deus e Diabo, diante de tudo que vivi, das escolhas que fiz e das consequências que enfrentei, humildemente me dirijo a vocês em busca de um entendimento profundo e uma resolução para o meu espírito. Reconheço que fui levado pelos prazeres mundanos em minha vida passada, negligenciando o bem maior e me entregando à superficialidade. Deus, em sua infinita bondade, vejo a sua misericórdia e compreensão em minha busca pela verdade e pela redenção. Sinto que a esperança se renova em meu coração ao saber que ainda há uma chance de me redimir e encontrar um novo propósito. Diabo, reconheço a malícia de suas tentações e os danos que elas causaram em minha vida. Aceito a responsabilidade por ter aceitado o pacto anterior e por ter escolhido o caminho dos prazeres superficiais. Entendo que você busca me reivindicar como sua posse, mas reafirmo minha determinação em seguir o caminho da luz. Diante disso, peço a vocês que apliquem uma sentença que reflita tanto a bondade de Deus quanto a malícia do diabo. Que essa sentença seja o fundamento de meu espírito, um ponto de partida para minha transformação e crescimento espiritual. Que Deus, com sua sabedoria e amor incondicional, me guie em meu caminho de redenção. Que Ele me conceda a força para enfrentar as consequências de minhas escolhas passadas e me ajude a reparar os danos causados por elas. Que eu possa encontrar a paz e a harmonia em sua presença. Que o diabo, com sua astúcia e malícia, me desafie e me teste a cada passo dessa jornada. Que eu possa resistir às suas tentações e superar os obstáculos que ele colocar em meu caminho. Que eu aprenda a discernir entre o verdadeiro prazer espiritual e as ilusões passageiras que ele oferece.
Que essa sentença seja um ponto de equilíbrio entre a luz e a escuridão, onde eu possa reconstruir meu espírito e seguir em direção à minha redenção. Que eu possa me tornar um exemplo de superação e transformação, inspirando outros a escolherem o caminho da verdade e do amor incondicional. Que eu possa encontrar a paz dentro de mim mesmo, o perdão por minhas próprias falhas e a compaixão para com aqueles que também lutam contra suas próprias batalhas internas. Que essa sentença seja o início de uma nova jornada, onde eu possa descobrir minha verdadeira essência e viver em harmonia com o divino. Agradeço a ambos por ouvirem minhas palavras e por me darem a oportunidade de encontrar meu verdadeiro propósito. Que a sentença que vocês aplicarem seja um catalisador para minha transformação e crescimento. Que assim seja. Prazeres.